Boa noite, povo lindo do Senhor, graça e paz, amém? Motivo de grande alegria, mais uma vez poder ser útil no reino, amém? Sem mais delongas, gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Quando a Rô falou sobre o azeite da viúva, eu falei, meu Jesus, ela vai atropelar a minha mensagem, mas foi a outra passagem. Mas eu creio que estamos alinhados no mesmo propósito, amém? Segundo livro dos Reis, puder colocar para mim no telão, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Enquanto você procura, gostaria de fazer alguns agradecimentos, louvar a Deus pela vida da minha esposa, essa linda preciosidade, essa pérola separada por Deus para mim, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também a vida do meu filho e da minha filha, que tanto tem me apoiado no ministério. Louvo a Deus também pela vida da nossa liderança, pelo meu pastor, pela minha pastora, por acreditar num chamado que às vezes até mesmo nós não acreditamos. Dá crédito para aquilo que às vezes Deus coloca na nossa mão, que a gente acha que não é nem capaz. Então louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Louvo a Deus também pela vida da igreja, por poder se assentar para poder ouvir esse simples e humilde pregador. E também não posso deixar de louvar a Deus pela vida desse maestro, desse tecladista, amém? Titi, Deus abençoe, amém, meus queridos? Eu gostaria de pedir, Murilo, você consegue uma toalhinha para mim? Obrigado. Amém. Quantos acharam 2 Reis capítulo de número 4? Amém? Diz bem assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, é morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. Vieram os credores para levar 2 filhos meus para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que farei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem coisa alguma, senão uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede para ti emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e derramará do teu azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu a mulher e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, disse a um dos seus filhos: traze-me ainda outras vasilhas. E ele disse: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Veio ela depois e contou ao varão de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga os teus credores, e tu e os teus filhos vivei do que restar. Amém? Inclina a sua cabeça. Não quero anular a oração que foi feita, mas sinto necessidade em orar. Querido Deus, o culto já se iniciou há algum tempo, papai. Louvores foram entoados aqui nessa noite, chegou o momento da ministração da tua palavra. Um dos momentos, se não o mais importante do culto, onde o Senhor falará conosco através da sua sagrada e bendita Escritura. Eu peço que o Senhor prepare as terras que aqui estão para receber a tua boa semente. Que essa semente caia, papai querido amado, num solo fértil, e ela venha produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor venha, papai querido amado, usando esse teu servo, papai querido amado, para ministrar tudo aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Que o Senhor fale com a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que nós precisamos ouvir. Te pedimos que o Senhor mais uma vez se faça manifesto em nosso meio. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.
Nessa noite eu gostaria de falar a respeito do azeite da viúva. Essa passagem se discorre no Antigo Testamento. Antigo Testamento esse que tem sinais, prodígios e maravilhas. E esse é um grande sinal feito por um grande homem de Deus. Um profeta nada mais é do que um homem separado por Deus para fazer aquilo que o próprio Deus faria, para falar aquilo que o próprio Deus falaria e executar sentenças que talvez o próprio Deus executaria. Essa é a função de um profeta: observar com o coração de Deus todas as situações. Aqui nos fala a respeito de um personagem chamado Eliseu. E nós estamos diante de uma igreja sábia, afiada na palavra, usado pelo nosso mestre, pastor Pedro. E nós sabemos, pastor Pedro, que Eliseu é sucessor de Elias. Olha que igreja afiada, pastor. Elias é conhecido como o profeta do fogo. Tudo que ele tinha que resolver era meter o fogo em tudo. Certa feita ele faz um culto no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal e fala bem assim: se vocês querem resolver, resolvemos num culto. E o culto que tiver fogo é o culto de Deus. Ele chamou o culto de Onis para o Deus dele, porque ele sabe que o Deus dele é o fogo consumidor, aquele que consome o holocausto. Então Elias resolve essa situação através do fogo. Mas nós temos aqui o seu sucessor, que é Eliseu. Eliseu, ele vem na arte da reconstrução. Elias vem na arte da sentença e do juízo. Eliseu vem na arte de reconstruir uma nova estrutura. Ora, aqui nós encontramos uma mulher que fala a palavra, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. E ela chega para Eliseu e literalmente implorando, como se não houvesse mais, Rafa, situação a resolver. Ali ela encontra a sua última porta. E ela chega e fala bem assim: o teu servo, o meu marido. Preste atenção. Ela denomina as funções. Ela não fala o meu marido, teu servo. Ela primeiro fala: ele era teu servo. Era meu marido, mas estava ao teu cargo. Ele trabalhava para Deus. Era meu esposo? Era. Cuidava das crianças? Cuidava. Mas ele tinha a primazia de cuidar primeiro das coisas de Deus. O teu servo, o meu marido, é morto. E tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. Vieram os credores para levar os nossos 2 filhos para serem escravos. Entrando dentro da história, Elias tinha lançado uma sentença sobre Acabe, sobre o reinado, dizendo que enquanto ele não abrisse a boca, não choveria. Ou seja, enquanto o profeta falou na terra, não vai chover. Deus olhou do céu e falou: estou contigo. Você não entendeu? Enquanto tem homens de Deus na terra dizendo: Deus, isso vai acontecer, Deus está olhando do céu e dizendo: é isso que você quer? Tu é profeta. Sou. Tá o meu cargo? Tô. Trabalha para quem? Trabalho para Deus. Então eu assino embaixo. Ali Elias decreta uma sentença e Deus cumpre. Porque enquanto Elias não ora, não cai chuva, não cai orvalho, não cai sereno, muito menos cerração. São 3 anos e meio castigado pelo sol durante o dia e a noite quente. Aquela sentença de Elias arrebentou com toda a agricultura. Não tinha como plantar, porque a plantação depende da chuva. Os rios começaram a se secar e não tem mais vertente de água. Isso traz um enorme déficit na economia.
A economia é abalada por causa da palavra de um homem. E consequentemente, o marido dessa mulher também teve que se virar, conseguir o recurso para dentro de casa. Imagina, as portas se fecham no teu trabalho, o que você faz? Você vai para subterfúgios, você vai para os teus amigos, você precisa de alguém para trabalhar, fazer um bico. Você tenta em áreas até o momento em que a porta se fecha, literalmente. Você vai para o empréstimo, você vai para o banco, você recorre a muitos, e até mesmo, possivelmente, a agiotas. E foi praticamente, trazendo para a linguagem de hoje, o que essa mulher fez. Ela recorreu para todos. Não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha bebida. Ela literalmente tomou decisões que colocaram a sua família em risco. Ela vai atrás do recurso, o recurso não vem. O seu marido não tinha deixado ouro, prata, pedras preciosas, uma fazenda com gado ou com plantação, não. O seu marido tinha aplicado todo o recurso que ele tinha durante esses anos para poder sustentar a sua família, e por causa disso ele adquiriu uma dívida. A Bíblia não fala quem é esse homem, muito menos o motivo dessa dívida. Mas em 1 Reis capítulo 18 fala de um homem que era servo de Acabe, e ele sustentou 100 profetas em cavernas, com pão e água, enquanto Jezabel estava matando os profetas à espada. Então eu creio que esse homem também se aplicou na obra e adquiriu uma dívida muito grande. Talvez eu estou falando para alguém aqui que acreditou na palavra do pastor dizendo que Deus ia fazer, e você investiu tudo, e talvez hoje você está quebrado. Talvez algum pastor falou para você: deposita no altar, coloca sobre o altar, que o altar não fica devendo nada para ninguém, e hoje você se encontra quebrado. Você tem um enorme potencial empresarial, mas você não tem recursos, porque os teus recursos você colocou sobre o altar. E adivinha, essa palavra é para você. Essa palavra são para pessoas que literalmente estão envolvidas ou envoltas em ministério. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós outros nessa noite. E essa mulher chega literalmente desesperada, e ela coloca cada um no seu lugar. O teu servo, meu marido, cuidava da obra, e era meu esposo, mas cuidava da obra. E ali ela discorre e fala bem assim: ele adquiriu uma dívida enorme e não temos como pagar. Ele faleceu, e agora os credores vieram cobrar a dívida, e eles querem levar os meus filhos como escravos para pagar a dívida. Então eu posso conjecturar, dentro da palavra, sem ferir o texto, que esses homens chegaram na porta da casa da viúva. Chegaram, bateram: boa tarde, viúva, tudo bem? Ela: tudo bem, embora a situação que aconteceu com a minha casa, você viu só? Dela, os credores falaram: pois é, nós ficamos sabendo, né? Que Deus conforte o seu coração com a perca do seu marido, né? Mas agora você tem 2 filhos para criar, e esses filhos vão ser esperança. E ela deposita a esperança nos filhos, porque os filhos seriam os supridores da casa. Os filhos seriam os próximos mantenedores do lar, porque a sua casa foi abalada com a perca do pilar, que foi o homem. E dentro dessa casa a estrutura está abalada, com uma segunda notícia, porque os credores falam assim para ela: tudo bem, nós entendemos a sua situação, nos condoemos com o seu luto, mas infelizmente temos uma dívida a ser quitada. E ela olha para sua casa e fala: eu não tenho nada, eu não tenho uma televisão grande, eu não tenho um rádio potente, eu não tenho um jogo de cozinha, na minha garagem não tem um carro, o meu esposo não deixou uma fazenda com oliveira, com trigo, com milho, com cereais, e muito menos no meu pasto tem ovelha, tem cabrito ou gado. Eu não tenho nada. Então os credores olham para os filhos e falam bem assim: devemos invocar a lei de Moisés.
Porque no livro de Levítico, de número 29, capítulo 25, versículo do 39 ao 41, vem falar a respeito da lei do jubileu. Há um tempo atrás eu trouxe a respeito dessa lei do jubileu, e ela consentia da seguinte forma: que o ano do jubileu é a cada 50 anos, e você só pode permitir que um escravo fique preso por no máximo 50 anos. Digamos que o ano do jubileu é de 50 em 50, e hoje nós estamos no ano de 2025. O próximo ano do jubileu vai ser no ano de 2050. Se ela devesse muito dinheiro, esses filhos deveriam trabalhar até o ano de 2050. Chegou o ano de 2050, eles carimbam o alvará de soltura desses meninos, e por mais que ela devesse mais para eles, aqueles meninos estavam liberados pela lei do jubileu. Ou calculava-se o valor e eles trabalhariam de graça até se cumprir a quitação da dívida. Assim era. Então eles invocaram uma lei dada por Deus, e ela vai recorrer para quem? Para um homem de Deus. Meu pastor, não tem coisa melhor do que recorrer para gente que é homem de Deus. Não tem coisa melhor do que recorrer para pessoas que são tementes a Deus, que têm o seu ouvido sensível para ouvir o que Deus tem. E essa mulher chega e fala: essa é a história, vão levar os meus filhos e não tem o que fazer. E quando ela fala isso, o que o profeta entende? Vão levar os teus filhos para ser escravo. O que o profeta sabe? Escravo perde, primeiro, identidade. Segundo, que o escravo perde a produtividade, porque tudo que ele produz, ele não recebe o pagamento de nada. E o terceiro, nunca é reconhecido. O escravo, por melhor que seja, ele pode fazer um serviço excelente, continua sendo escravo. Então, quando o profeta escuta, ele fala: estão querendo pegar a tua casa e arrancar a tua identidade. Estão querendo pegar o fruto do seu ventre e retirar o reconhecimento. Estão querendo que o fruto do teu ventre produza frutos para outros. E isso aqui eu trago para os nossos dias, porque é isso que o mundo quer fazer: pegar os nossos filhos e conduzi-los à escravidão. Porque quando uma pessoa literalmente se permite ser usado pelo mundo, ela pode ser o profeta que for, pode ter sido usado nesse altar, meu querido, mas se ele literalmente se deixou levar pelas paixões desse mundo, ele perde totalmente a sua identidade. Aqui em cima, Jones, ele falava e acontecia, mas lá no mundo, a palavra dele é como um cuspe que fala e cai aqui, não tem credibilidade. Ele produz para os outros. Quantas pessoas você não conhece que tinham talento, que pisavam nesse altar, pisavam no outro altar, ou em altares de outras igrejas? Pessoas afinadas, eloquentes na palavra, que hoje estão trabalhando no mundo secular, com música, cantando em balada, ou tentando enganar outros com jogos e fazendo isso e aquilo, usando o poder de persuasão, em vez de tratar isso como um talento que Deus deu. Literalmente perderam a sua identidade. E Deus quer literalmente resgatar essas pessoas que eram úteis aqui. Quantos estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão. Foi lindo o que aconteceu aqui ontem à noite? Foi extraordinário. Só quem estava aqui vai conseguir entender o que eu vou tentar transmitir para vocês. E o Jones me abordou ontem ali no banheiro, ele me falou algo que eu estava afinado com ele. Ele falou: Vanderlei, tudo isso aqui é uma preparação do que vai acontecer. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir, você não está entendendo. Tudo que aconteceu ontem é uma preparação do que vai acontecer. Nós temos que nos preparar, não apenas para 500 pessoas que estavam aqui,
porque o nosso pastor não sonha baixo, ele sonha com 12 mil, meus queridos. Mas para alcançarmos os 12 mil, nós temos que passar pelos 500. E eu te pergunto, estamos preparados? Olha o tamanho do lugar que Deus nos presenteou. Olha o tamanho desse espaço, é enorme. Olha o som, olha a iluminação, o tamanho do altar, olha a estrutura que temos. Para a quantidade de pessoas que tinham aqui ontem, tá tranquilo mais ou menos, até vai. Mas se for uma frequente daquele tanto, não tá bom. Temos que mexer em tudo, desde o estacionamento até o microfone. E quando eu falo de microfone, eu não falo de instrumento, eu falo de altar. Porque eu, com a bagagem que tenho, eu não tenho capacidade para pregar para aquelas pessoas. Por isso que segunda-feira nós estamos aqui, junto com o pastor Pedro, sentados na cadeira, anotando tudo que ele tem para nos instruir. Por isso que na quinta-feira ele está lá em cima, dando aula para aqueles que querem aprender, porque sonham grande. Eu não consigo entender uma igreja grande do jeito que está. Se você sonha com algo grande, se prepara, porque vai chegar. O pastor trouxe uma palavra ontem aqui falando que água sobre sedentos virá. E tem pessoas sedentas, prontas para viver um grande avivamento aqui dentro. E eu creio nisso, eu quero fazer parte disso. Para isso, Jones, eu estou me preparando. Quando o Marlon deu aquele brado aqui ontem, meu querido, aquilo me encantou. Eu falei, ele está preparado. Se não tivesse no teatro, eu poderia falar, pode colocar, mas ele já está no teatro. Então nós temos que nos preparar para algo grande que Deus está prestes a fazer. E eu estou entrando na mensagem ainda. Só que nós temos que resgatar as pessoas que estavam aqui, que perderam a identidade. Como o homem de Deus falou aqui ontem, quantas cadeiras vazias ainda tinham? E aquelas cadeiras podem ser ocupadas por pessoas que estavam aqui, mas que perderam a identidade, estão produzindo para outros e não recebem reconhecimento. Então o profeta chega para ela e fala bem assim: que te farei eu? Aqui eu tenho que entender o diálogo, porque não foi um diálogo rápido. Aqui eu tenho que entender que toma tempo, porque o profeta recebe uma notícia que abala ele. Ele olha para ela e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Tanto que ele fala bem assim: o que te farei eu? Eu imagino ela vindo e descarregando toda aquela carga de energia que estava dentro dela, dizendo: tudo acabou, perdi o meu marido, estão querendo levar os meus filhos para poder pagar a dívida, não tenho dinheiro, e se eu continuar eu morro. Eu imagino que o profeta parou, respirou e falou: o que te farei eu? Ou seja, o que é que eu vou fazer? Naquele momento ele para e recobra a consciência: sou homem de Deus, tenho poder na minha palavra. Então tem um ponto de interrogação e em seguida tem uma continuação na mesma frase, e ele fala: declara-me o que tem na tua casa. No primeiro ponto ele não sabe o que fazer, no segundo ponto ele dá uma palavra de ordem dizendo: me declara o que você tem na tua casa. O que você tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem coisa alguma em casa, senão uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite. Algumas traduções vêm falar bem assim: uma vasilha com um pouquinho de azeite. Eu não preciso de muito para fazer milagre. Eu preciso de uma vasilha com um pouquinho de azeite. Eu vou pregar para cá, porque para cá deu um aleluia.
Eu não preciso de muito para ser um grande pregador. Eu preciso ser uma vasilha e ter um pouquinho de azeite. Eu ouvi um glória a Deus, eu vou para lá agora. Você não precisa de muito para cantar, para louvar, para profetizar. Você precisa ser um vaso com um pouquinho. Porque tem gente que pensa que pode, que faz, que acontece, e faz e acontece, e sem ele nada acontece. Não, eu não sou desses. Eu sou apenas um, e eu tenho só um pouquinho. Mas esse pouquinho daqui verterá para lá, daqui verterá para lá, daqui verterá para lá, e daqui verterá para lá. E eu creio que para lá, 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 eu creio que essa parede vai ser derrubada, e daqui um pouquinho vai verter para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Quem está comigo? É para lá que vai verter, é para lá que vai verter, é de você que vai verter para a tua rua. Segura, glória, é da tua casa que vai verter para a tua célula, é da tua casa que vai verter para a sua rua. Mas o que está acontecendo? É só um vaso, é só um pouquinho de unção. Ele só lê um pouquinho a palavra. Ei, é só um vaso com um pouquinho que está vertendo na rua, está vertendo no trabalho, está vertendo na faculdade. Ei, é um vaso com um pouquinho, mas com um reconhecimento que não é ele que faz, é Deus que opera tudo em todos, e não é o vaso, é Deus que faz. Por causa de um, Deus faz. Por causa de um, Deus se movimenta. E ontem sobre esse altar eu ouvi que avivamento não precisa de uma multidão. Avivamento precisa de um pastor disponível na brecha, assim como Moisés estava. Avivamento precisa de um que se posiciona e fala o que tu tens em casa. Porque profeta é boca de Deus na terra, para dar sentença, mas também para mudar o quadro da história. Porque ela fala bem assim: na minha casa só tem um vaso com um pouquinho, e essa desceu do céu. A Portas Abertas está exportando o pregador? Da onde que está indo o pregador? Para o estrangeiro. Nunca vi pregador passar na faculdade, nunca fizeram teologia. Da onde que surgiu? Surgiu do altar que tinha um, com audácia, que se colocou na brecha. Mas por que estão multiplicando a igreja? Porque começou com uma pequenininha, aonde nem dava para fazer tudo direito, mas é com um que se inicia. E ela falou bem assim: ei, na minha casa eu não tenho nada, a não ser uma botija. O maior problema de algumas pessoas é desprezar aquilo que Deus está valorizando. Porque, Mônica, para ela era só um vaso dentro da casa com um pouquinho de azeite. Mas para o profeta que tem visão de Deus, fala: isso para mim é suficiente. Isso para Deus usar é suficiente. Porque ela dá uma palavra e falando bem assim: ei, eu sou boca de Deus na terra. Pega os teus filhos e sai procurar vasos. Na tua casa não tem vaso, mas sai aos redores, nas vizinhanças, nos becos e valados, procura onde é que tem vaso. E ela sai de casa em casa: você tem um vaso para me arrumar? E cada casa tinha um vaso para arrumar para ela. Tinha vaso grande, tinha vaso pequeno, tinha vasinho magrinho, mas também tinha vasinho gordinho. Tinha vasinho que o pé era fino e a parte de cima era alto. Tinha vaso que o gargalo era fino, mas a base era enorme. Quando os filhos chegam em casa com aquele monte de vaso, a mãe começa a organizar dentro da casa todos os vasos.
ela pega os vasos maiores, os menores, colocando cada um no seu lugar, até que o último filho vem com o último vaso. E quando ele chega, fala: mãe, esse é o último vaso que eu consegui. Ela não falou: não, deixa esse para fora, porque lugar de vaso não é fora da casa, lugar de vaso é dentro da casa. Lugar de vaso nunca é pro lado de fora, lugar de vaso é pro lado de dentro. E aqui ela fala: eu quero vasos vazios e não poucos. Quando se traz os vasos, ela arruma cada vaso em seu lugar, porque na casa tem lugar para todo mundo. Não pense que você não tem utilidade, porque você não sabe, porque você não pode, porque você não conhece, porque você não tem potencial. Não, todo vaso tem lugar na casa, todo vaso tem utilidade. Ou se você acha que você é muito pomposo, eu não caibo nessa casa, essa casa não está à minha altura, fica tranquilo, que para você tem um espacinho reservado. Você vai começar na nossa teologia, pegando o rodo, a vassoura, o cabo, o spray, você vai começar a limpar os banheiros de lá para cá, para você se tornar um vaso como os que aqui estão. Então ela pega os vasos, ajunta e traz. E o profeta fala: entra, fecha a porta e enche do teu azeite os outros vasos. E Eliseu disse: depois entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e derramarás do teu azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. O azeite vai verter da vasilha que está na casa. Essas vasilhas que estão sendo cheias não são vasilhas da casa, são vasilhas que vieram da onde? De fora. Está entendendo? Tem gente que vai vir nessa casa, meu pastor, buscar azeite. Pastor Pedro, tem gente que vai se encher de azeite aqui na vigília, porque vai ficar sabendo que aqui está tendo uma vigília poderosa e falar: lá é lugar de buscar o azeite. Tem gente, minha pastora, que vai chegar no culto de mulher à tarde e vai falar: ei, lá é um culto que tem azeite. Pastor Clóvis, tem homens que virão aqui literalmente acabados, com um casamento dilacerado, mas saberão aonde buscar o recurso. Vão falar: eu vou lá na Portas Abertas, porque lá tem azeite, tem reestruturação familiar, lá ainda tem jeito para o meu ministério, lá eu vou buscar fogo. E aqui os vasos vieram todos de fora. Mas tinha gente falando: Marquinhos, mas é só um vaso com um pouquinho de azeite. Tem mais vaso vazio do que vaso cheio. Ei, vaso vazio é o ambiente extraordinário para Deus fazer. Porque aquele que pensa que faz, ele já está cheio. Aquele que pensa que pode, Deus não pode usar. Se eu venho com a minha eloquência, se eu venho com o meu vocábulo bem polido, e falo palavras difíceis, não que não seja necessário, Deus vai olhar e vai falar bem assim: nossa, mas é muito, eu precisava um pouco mais simples. Então vaso cheio é difícil, mas vaso vazio te prepara, porque é desses que Deus se apropriará. E esses homens, pega o mistério. Conforme eu discorri na história, no mesmo dia, olha só que loucura, pastor Pedro. No mesmo dia, ela vai para o profeta e fala: ei, os meus filhos serão vendidos como escravos. No mesmo dia ela está desesperada, sem saber o que fazer. No mesmo dia ela não tem como deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila.
No mesmo dia, os seus filhos estão correndo risco de dormir fora de casa para pagar uma dívida do seu pai, que foi adquirida porque ele se importou com o ministério. No mesmo dia ela vai e busca azeite, busca vasos, muitos vasos. E no mesmo dia ela entra dentro de casa. E o profeta fala para ela uma vez só: entra na tua casa, fecha a tua porta, e derramará do teu azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a vasilha que estiver cheia. Partiu a mulher, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Quando um homem de Deus te dá um direcionamento, não fique questionando: será que vai dar certo? Esse método aí eu nunca vi, meu pastor. Esse método de fechar a porta e derramar, não tem. Sabe qual que seria o método convencional de se encher? Primeiro, fazer uma plantação de oliveira, esperar essas oliveiras germinar e dar azeitona, colocar empregados para fazer a colheita das azeitonas, trazer a azeitona para dentro da moinha, fazer com que a roda moeça as azeitonas para extrair dali o maior caldo ali, o azeite fino, o azeite de oliva. E daí então aquele azeite encheriam todos os vasos. Quanto tempo demora? Eu poderia ter pesquisado, mas vacilei. Quanto tempo demora todo esse processo? Do plantio até o engarrafamento. Demora muito tempo. Não sei falar para vocês o quanto, mas eu acabei não estudando. Mas acredito que demora muito tempo. Não perdi o fio da meada ainda. No mesmo dia, ela está desesperada, Mateus, porque os seus filhos vão ser vendidos. No mesmo dia, ela está desesperada porque não vai dormir com os seus filhos dentro de casa. Ela pega os vasos junto com os seus filhos e entra dentro de casa por causa de uma palavra. E como tem gente aqui com uma palavra? Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Levanta a mão os líderes de célula. Você sabe que você tem poder na tua palavra? Porque tem gente que vai chegar na tua célula desesperado e você vai dar uma direção. Você vai dar um direcionamento dizendo: ei, faça isso. As pessoas vão questionar, mas não sei o que. Não, faz porque essa desceu do céu e estou passando para você. Faz que isso vai resolver. Essa mulher pegou e executou tudo que o profeta lhe ordenou. Ela entrou dentro de casa, fechou a porta. Ela fecha a porta e começa a despejar o azeite que estava dentro da sua vasilha, dentro da sua casa, com um pouquinho do seu azeite. E ali ela começa a encher os vasos, um após o outro, um após o outro, um após o outro. Depois que todos os vasos estão cheios, ela chega e fala bem assim: quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse aos seus filhos: traze-me ainda outra vasilha. E um dos seus filhos lhe disse: não há mais vasilhas. Então o azeite cessou. O azeite cessou. O azeite cessou. Aqui não fala que o azeite acabou. Ali fala que alguém fechou uma torneira no céu, quando a última gota de azeite caiu no último vaso que estava se enchendo. Alguém na eternidade fechou a torneira que alimentava aquele vaso. Ao fechar, a última gota cai, porque Deus não é um Deus de desperdício. Se Ele, ouviu um aleluia, se Ele enxergou em você capacidade, não é um desperdício. Tem gente que olha para você e fala: que desperdício, tudo essa unção nessa pessoa. Que desperdício,
todo esse talento nele. Ei, se Deus olhou, enxergou e colocou azeite dentro de você, meu querido, não é desperdício não, porque Ele te escolheu, te lavou com puro sangue carmesim, acreditou em você quando nem você acreditava. Então, se alguém quiser falar, que fale com Ele, porque Ele não é um Deus de desperdício. Então, quando Deus fecha a torneira do azeite, significa que o azeite cessou. Sabe por que o azeite cessou? Porque não tinham mais vasos. Se tivesse mais 2 vasos, ia encher. Mateus, se tivesse mais 5 vasos, ia encher. Se tivesse mais 40 vasos, ia encher. Essa é para pregador. Sabe o que eu entendo? A crise nunca foi de azeite. A crise sempre foi por falta de vaso, que não quer se colocar dentro da casa para ser cheio daquilo que Deus tem. Mas enquanto tiver vaso dentro da casa, o azeite está descendo. Enquanto tiver vaso vazio, o azeite está vertendo da oliveira verdadeira. E se tem vaso vazio aqui, que está prestes a ser cheio, levanta a sua mão para cima e glorifica Ele. Porque de acordo com o que nós vimos ontem, Deus vai encher muito vaso aqui. Deus vai começar a encher muitos vasos aqui. Voltando, ela entra dentro da sua casa desesperada, com um monte de vaso vazio, e apenas com um vaso com um pouquinho de azeite. No mesmo dia, ela tem a pior notícia: que os seus filhos serão levados. No mesmo dia, ela faz tudo o que o profeta manda, derrama azeite em todos os vasos, todos os vasos, todos os vasos foram cheios, nenhum vaso ficou vazio, nem pela metade nada. Todos os vasos ficaram literalmente na régua do azeite. E quando aquela mulher abre a porta, ela é a maior empresária da sua região. Tem gente olhando para ela e fala: ei, de onde tu conseguiu? No teu terreno não tem oliveira, na tua casa não tem moinha, teu filho roubou carga, só pode. Teu filho está trabalhando na Galo e desviou todos esses containers. Só que eles esqueceram que ela só está nessa situação porque o seu marido dedicou tempo na obra. E o altar não fica devendo nada para ninguém. E quando o altar se posiciona na vida daquela mulher, ela sai praticamente de viúva, entregando seus filhos à escravidão, a maior empresária da sua região. Chegou um tempo de Deus erguer pessoas dentro da casa. Tem empresários que vão ser levantados como Deus tem levantado aqui dentro há um bom tempo, meu pastor. Sabe para quê? Para fazer com que tudo isso aconteça. Detalhe, o que vocês estão fazendo aqui em cima? Fica aí, não se mova, não se mova, não se mova. Não se mova, que essa aqui tá quente, tá igual o azeite da viúva, aleluia. Porque, detalhe, a Bíblia não fala do que eles trabalhavam, mas eles tiveram que aprender um novo ofício. Tiveram que aprender, Marquinhos, cadê o Marquinhos? Está aqui. Tiveram que aprender como faz a distribuição, a logística. Ali eles tiveram que aprender de matemática, tiveram que aprender de contabilidade, tiveram que procurar o preço no mercado, tiveram que procurar todos os recursos para que a empresa fluísse dali para frente. Matéria-prima eles tinham, mas agora eles tinham que ir daqui para frente. Chegou um tempo em que Deus vai abreviar o tempo entre o plantio e a colheita. Você não entendeu ainda? Eu estou tentando te dizer que eles tiveram que aprender um novo
empreendimento, porque Deus os surpreendeu. Deus os surpreendeu do dia para a noite. Tem gente aqui que vai dormir depois de um culto e vai acordar com aquela história, vai acordar com aquele empreendimento. Isso vai dar certo. Você vai acordar com a eu tenho autoridade de Deus para dizer: tem pessoas aqui, meu pastor, que vão dormir de uma forma e vão acordar e falar bem assim: vamos fechar esse negócio que Deus me deu uma direção nova. Ei, Miriam, Deus me deu uma direção nova. Fala para o João sair da panificadora e vamos abrir uma empresa de cascata de chocolate. Ei, Deus está dando direção para pessoas aqui. Você vai chegar no momento em que você vai receber. Não é, mas o que você está fazendo? Você não fez faculdade, você não fez isso. Ei, eu estou recebendo revelação de Deus para dizer que o tempo entre o plantio e a colheita, Deus vai abreviar. Deus está abreviando, porque Deus tem pressa para cumprir isso aqui nessa casa. Deus não precisa esperar você lançar semente, nascer a oliveira, pegar a oliveira, contratar funcionário, colocar a oliveira, azeitona em cima da moinha para não. Eu estou aqui para te dizer que num fechar de porta e num abrir, tu já vai abrir a porta da tua casa com uma placa: ei, nova empresa de oliveira verdadeira. Tem gente aqui que vai abrir um comércio. Te prepara, porque você vai ver Deus soprando sobre a sua vida. Só quem crê. Isso aqui é palavra para crente louco. Isso aqui é palavra para quem literalmente acredita. Se você acredita, levanta a sua mão e glorifica Ele. E sabe o que Deus falou para ela? Depois que os vasos estiver cheio, coloca a parte. Porque enquanto o vaso está vazio, Tati, puxa para cá, puxa para lá, vai no encontro com Deus, participe do mergulho, e vem para o culto, e vai DNA, vaso vai, vaso vem, até que o vaso está cheio. E quando o vaso está cheio, o que ele tem que fazer? Ficar à parte. Sabe o que significa ficar à parte? Pronto para o uso. Vou falar para cá porque para cá deu glória. Sabe o que significa pronto para o uso? Você já participou do batismo, você já fez o DNA, você já fez o encontro com Deus. Sabe qual que é o próximo passo? Me inscrever para as audições, porque eu estou sendo retirado à parte. Eu não quero ser mais um vaso na prateleira juntando poeira. Deus me deu talento não para ficar na vitrine. Deus me deu talento para se desgastar e deixar se desgastar por Ele. Só que daí eu te pergunto: até quando? Tu tá cheio e andando para lá e para cá. Se tu tá cheio, não tem mais como encher. Já participou de 4 encontros com Deus, participou do mergulho, participou da escalada, participou da vigília, participou do monte, fez isso, fez aquilo. Quer mais o quê? Quer que Deus desça numa carruagem de fogo ou nas asas de um querubim e falar para você: ei, meu amado, faça a obra que eu te capacitei? Não. A Rede Kids ali, meus queridos, está precisando de professor. Hoje eu estou pregando, mas semana passada eu estava dando aula para criança ali. E daqui uns dias eu vou estar no banheiro, porque precisa de gente. E daqui uns dias eu vou estar no estacionamento, porque ainda precisa de gente. E quando você se candidatar e você estiver ocupando esse lugar, adivinha? Vai continuar precisando de gente, porque nós estamos servindo a um Deus de crescimento. Nós estamos servindo a alguém que não para e não interrompe. Ele está sempre em contínuo. Porque Deus vai pegar, Deus vai encher, coloca a parte para ser usado. Chegou o momento em de você sair do comodismo, sair da cadeira, sair de trás dos bastidores e se colocar na posição que Deus te chamou. Porque para que isso aconteça, dependemos de você. Dependemos do seu voluntariado.
E eu tenho uma palavra para você. Levanta a mão para receber. Você vai fazer a audição. Você vai passar na audição. Você está sendo capacitado para trabalhar para Ele. E amanhã ou depois você vai estar no estacionamento, no Gourmet, vai estar na Red Kids. Amanhã ou depois você vai estar na mídia, na foto. Amanhã ou depois você vai estar dentro do aquário tocando a bateria, segurando o violão, segurando o contrabaixo, segurando o teclado, segurando o microfone. Ei, eu estou lançando uma palavra para alguém que crê aqui nessa noite. Amanhã ou depois você vai estar segurando esse microfone, lançando palavras de vida para aqueles que querem desistir. Ei, eu estou falando para alguém que hoje não acredita em si mesmo, mas que Deus vai te levantar. Deus vai te capacitar. Deus já te encheu. Agora só basta você se colocar à parte. Mas enquanto você não se coloca à parte, fica de pé. Quem entendeu a palavra? Amém. 115% entendeu. Amém? Aleluia. Você entendeu de onde Deus te tirou? Você entendeu o processo que Deus fez com você? Você entendeu para onde Deus vai te enviar? Só você que entendeu e compreendeu e quer fazer parte disso tudo, sai do teu lugar agora e vem aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Todos que querem, não interessa se você é bispo, presbítero, diácono, evangelista, querubim, ungido da quarta guarda do soberano. Você que quer fazer parte, vem aqui na frente. Porque essa casa não tem muito. Ela tem um vaso com pouquinho. Um vaso com pouquinho. Mas esse pouquinho vai transbordar para cá, vai transbordar para lá, vai transbordar para cá, vai transbordar para cá, vai transbordar para lá e vai transbordar para cá. Ouça a canção. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Sabe o que o profeta falou para os filhos? Vai e busca vaso. Vai e busca vaso. Vai e busca
se Deus manda buscar vaso, o que eu faço, pastor? Deus fala, desce e busca vaso. Porque tem vaso que não se acha digno. Tem vaso que fala, eu não posso, eu não consigo, acho que esse negócio não é mais para mim. Mas Deus mandou eu buscar alguns vasos aqui nessa noite. Porque Deus quer encher, Deus quer restituir. Deus mandou buscar vasos. Porque se Ele quer encher, quem sou eu para falar que não? Se Deus quer encher alguns vasos aqui, quem sou eu para falar não, Deus? O Senhor não pode encher. E quem é o vaso para falar eu não posso, eu não consigo? Ribiendo na caravandara sabier que habla mandara kawabandara kadastawa. Se Deus mandou buscar vaso, rebendio capra mandoro kodastara blandara kadasse. O profeta falou, vai e busca vaso. Vai e busca vaso. Vai e busca vaso. Vai e busca os vasos. Vai e busca. Mas esse vaso é muito pequenininho, é muito magrinho. Deus, tu pode usar? Posso. Mas Deus, esse vaso é muito grande. E Deus falou, quem te disse que eu ligo para o estereótipo? Se Deus mandou descer e buscar os vasos, meu querido, quem sou eu? Quem sou eu? Se Deus mandou buscar vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado. Mandou buscar, quem sou eu? Meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Deus, aqui estão, Senhor, os vasos vazios. Aqui estão os vasos vazios. O azeite é o Senhor que manda, não sou eu. O azeite é o Senhor que ordena descer, e não sou eu. Eu sou apenas um instrumento com a boca sendo usada por ti. Então aqui estão os vasos nesta noite. O vaso só pode receber se ele estiver na posição. Olha aqui para mim. Faça assim. Posição de receber, isso mesmo. Presta atenção. Tem gente que vai receber algo tão poderoso de Deus que as mãos vão pesar, não vão conseguir ficar assim, ó. A mão literalmente vai pesar, porque quando você enche, automaticamente pesa. Tem pessoas que vão sentir formigamento nas mãos. A sua mão vai começar a ficar suada, porque aonde cai o azeite, ele umedece. Deus, pode continuar, Marquinhos. Aleluia, Jesus.
Deus, aqui está, Senhor, os teus vasos. Estão literalmente aonde o Senhor os colocou e na posição que estão para receber, Senhor. E não importa o preço. Neste momento eu te peço que o Senhor rasgue o céu sobre a comunidade cristã, portas abertas, e derrame uma cachoeira de unção sobre a vida dos que aqui estão, Senhor. Derrama o seu óleo, Senhor, sobre os vasos que aqui estão, ó Deus. Derrama, Pai, o teu azeite quente sobre a mão daqui estão, Senhor. Os teus vasos estão prontos. Os teus vasos estão postos, Senhor. Os teus vasos estão aqui, Senhor, querendo receber da tua porção. Para ripiando para mandar a cada estava mandar aqui eu. Ripiando compramando rosso mandar a cada estava mandar a cada ué. Ripiando pramando sobre mandar aqui eu. Isso, Deus. Chama mandar a cada saúde. Derrama, Senhor. Derrama do teu azeite, da tua unção, Senhor. Derrama da unção. Eu vejo dons. Deus me mostra dons de pregação sendo entregues para pessoas, dons de louvor sendo entregues a pessoas. Deus me mostra dons. A bandeira carandassi rebiequia. Hoje é noite de revestimento. Hoje é noite de enchevaço. Ei, Rabamanaui. E cadê os vasos que querem ser cheios nessa noite? É só você dar lugar, não precisa me esperar, não. É você e ele. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu Deus, o que o Senhor me direcionou a fazer, eu fiz. Tudo que o Senhor me conduziu a entregar, eu entreguei, Senhor. Aqui estão os teus vasos, são teus. O Senhor comprou por um alto preço e aqui estão. Eu te agradeço por poder ser útil na vida deles e transbordar um pouquinho de azeite na vida deles. Assim eu te louvo em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém.